Voltamos com o nosso programa Papo Direto. Hoje estamos falando com o médico infectologista Inácio Cuevas. E vamos, como diz o próprio nome do programa, direto para a nossa conversa, para o nosso papo aqui. Doutor, já adiantou que a questão do álcool 70 e, de repente, álcool líquido, assim como produtos com cloro para desinfectar outras superfícies da casa, né? Quais são os cuidados com roupas e sapatos, principalmente quando chega em casa? O que seria, assim, o ideal? Eu chego em casa, eu tiro o sapato. Eu tenho um produto lá com tipo um paninho com álcool, né, que eu já puxo e passo principalmente no solado, mas o ideal seria em tudo. Qual é o procedimento nesse caso? Tem uma cartilha interessante, chama-se Arquitetura Domiciliar, para a prevenção da infecção, da circulação do vírus dentro de casa. O certo é você ter uma área suja, vou dizer assim, na entrada da sua casa. Se você não tiver um local específico, mas tentar delimitar. E esse plano de arquitetura, ele fala em relação àquelas casas que tem um quarto, que tem uma sala, que tem um banheiro, quer dizer, desde o mais simples até o mais complexo. E nesse local você vai ter vou dizer assim, um local para colocar essa roupa suja, um local para você vestir uma roupa limpa. Essa roupa suja tem quem processa todo dia, ou seja, lava. Hoje nós temos problema com a questão da água, então falta de água, você não vai poder estar lavando roupa constantemente. Mas a roupa, de repente, que você usa o dia a dia, um sapato, né? Você vai deixar naquela área suja. E você veste a sua roupa normal de casa, sei lá, um avental, um hobby, ou sei lá, um chinelo. Esse material tem que estar separado, quer dizer, pode ficar no mesmo local, mas não pode misturar. Então, colocar o chinelo que está limpo junto com o sapato sujo que vem de casa, tá? Tem algumas culturas lá fora que os japoneses lá, e principalmente em países eslavos, você não entra com o sapato em casa, você deixa fora. Isso é lógico, precisamente você está trazendo sujeira da rua. Então, quando você tiver que entrar com um sapato, você acaba descalçando eles. E tem gente que passa um paninho com cloro, basicamente, e tal. Tem produtos que são mais caros, que são aerosóis e tal. Mas esses sapatos não devem adentrar em casa, eles ficam fora. Ou numa área destinada, área chamada suja. E assim é a roupa também, tá? A roupa que estiver visivelmente suja, com secreções, sangue, apesar que não estamos falando para a pessoa do dia a dia. Isso. Eu estou falando como tem o pessoal da saúde, do hospital, isso. Exato. Mas essa roupa tem que ser trocada, ok? Vou dar uma dica aqui do que eu estou imaginando, até pelo que o doutor está falando, ele vai dizer se eu estou certa ou estou errada, aproveitar já e aí já ser corrigida. Mas eu imagino assim, ó, realmente, para quem mora em apartamento, para quem mora numa casa grande ou numa casa pequena, chegou, de repente, adotar, quem sabe, uma caixa de papelão, já que você possa arrumar, deixar num espaço, quem tem casa fica mais fácil, porque já põe para dentro do quintal, com certeza ninguém vai mexer. Às vezes apartamento é uma questão de conversar com os outros moradores ali do andar, mas deixar essa caixinha também para fora, a hora que você chega, você coloca ali e depois você faz a higienização, pelo menos da questão do sapato, vai para esse ambiente, como disse o doutor, em que você sabe que você pode largar ali as roupas já e já deixar essa roupa limpa então para você fazer essa troca, né? Uma coisa importante, toda vez que isso é importante, isso aí acho que a gente vai ter que botar isso na cabeça, para quem não está acostumado vai ter que acostumar. Lá em casa eu passo por chato porque na minha família eu sou o que está cobrando. Lavagem das mãos. Isso. Trocou de roupa, manipulou sujeira, mexeu no sapato, lave a sua mão. Água e sabão. Não tem água e sabão, então passe o álcool, tá? Mas é fundamental, não adianta você manipular a roupa suja, não lavar e vai mexer com a roupa limpa. O certo é, inclusive, você tomar banho antes de você se vestir. Certo. Claro que tem lugares e situações que isso é impossível. E, repito, hoje com a falta de água também é complicado. Também não adianta tomar um banho de água, de álcool gel. Tá? Mas aí, doutor, lavando as mãos, é aquela coisa, você continua, pelo menos na parte que você tem mais contato com o teu rosto, você já protegeu, né? Sim. Então você, como diz o pessoal da saúde, reduz os riscos. Reduz os riscos, né? Tem uma técnica, inclusive, de você fazer certas coisas que você faz no dia a dia, por exemplo, atender o telefone, ou de repente pegar uma chave, ou ajustar de repente a roupa com a mão que não é dominante.
Ou seja, se você é se você é destra, começar a fazer as coisas com a canhota. Por quê? Porque a chance de você encostar a mão dominante no teu rosto é maior. E se você contaminar mais a outra mão, então essa também nos contamina. Mas, gente, o mais importante, repito, lavagem das mãos. Eu só estou dando umas dicas porque é o que o pessoal tem se virado e funciona. Mas nem todo mundo, né? É que é muito a forma como ele transmite é complicada, nem todo mundo ainda entende, inclusive, sim. E a gente fica na dúvida. Inclusive, uma dúvida que surgiu é a questão do vírus ficar no cabelo e, inclusive, até em pelos de animais. Aqui a questão até também para entender um pouquinho o cuidado com os animais, porque parece... estavam dizendo assim, os animais não pegam o corona, embora estejam em estudo e estão verificando se é isso mesmo ou não. Mas só que ele pode ser um transmissor, né? Aí quando você começa a entender a forma do vírus passar, você começa a entender que ele pode ser um transmissor. E até agora, até o momento, não existem trabalhos científicos que comprovem que o animal possa estar transmitindo ou possa transmitir. Animais têm, cachorros têm outros tipos de coronavírus, eles têm sim, mas são doenças que afetam só os cães, só os animais que não passam para o homem. Mas o vírus pode ficar no cabelo do ser humano, sim, assim como no pelo de um animal, da mesma forma ou não? Pode. É por isso que a importância de você tomar um banho também, porque você vai higienizar seu cabelo. E quando a gente lida com a pessoa que está afetada pelo SARS-CoV-2, ele usa uma touca também para não contaminar seus cabelos, tal. Em relação aos animais, de fato, não há nada cientificamente provável que eles possam estar transmitindo a doença para humanos. Tá. É verdade que todos vão pegar coronavírus mais cedo ou mais tarde? Não tem essa resposta, porque a gente não conhece esta doença. É um vírus de comportamento biológico completamente diferente ao que já se sabe, aos outros vírus da mesma família. Como é que surgem esses vírus, doutor? Eles já existem de alguma forma, em algum momento, em algum local, e de repente alguma coisa faz com que eles explodam e começa essa transmissão? Eu ainda não vi, confesso, não que não tenha, deve ter algum documentário, alguma informação, mas eu ainda não acompanhei alguma coisa desse tipo para entender assim. Para a gente deixar de lado até as teorias de conspiração, né? Da onde surgiu esse vírus? Olha, isso não é novo, Luciana, isso são as teorias de evolução. Darwin, Lamarck. Então, é quem se adapta melhor. Isso acontece em tudo que é espécie, tudo que é ser vivo. Tá? Isso não é uma coisa nova, isso não vai acabar por aqui. Tanto que, como você disse, já é de uma família, do SARS, de repente, claro, ele vai, não sei como ele se adapta, com certeza. Assim como o HIV está sendo tão difícil conseguir uma vacina, porque há mutações, este vírus também muta, não sabemos como que vai mutar, quando que vai mutar e tal. Por isso a dificuldade de obter uma vacina, que pelo menos até o final do ano não há nenhuma previsão. E existem uns 6, 7 protótipos em estudo, mas, repito, como todo ser vivo, ele se adapta. Vírus... Entenda como um parasita, ele precisa de uma célula viva para sobreviver. Ele acaba caindo num reino, não é nem um reino animal, nem um reino vegetal, ele é outro reino e, de fato, acredita que isso foi a primeira, digamos, partícula, poderia ser dito, de vida que aconteceu na Terra, ou seja, é petulância nossa dizer que uma coisa que existe há bilhões e bilhões de anos, agora a gente consiga dar um jeito em cima disso. Existem controle, mas vírus que nós não conseguimos matar, de fato, os vírus que convivem com a gente sem fazer dano. Vírus que são exclusivos para animais, exclusivos para vegetais, exclusivos para seres humanos, se passam para um para o outro, é a questão da adaptação. Então, este vírus a gente está aprendendo. E tem vírus que a gente conhece muito bem, dengue, HIV e tal, que a gente ainda está aprendendo. E por que o Covid, embora aprendendo mesmo, mas com relação ao que você tem acompanhado, por que de repente ele começou numa possibilidade de atingir, tem o grupo de risco, os idosos estavam sendo mais atingidos lá na China, por isso todo o cuidado e tal, só que aqui a gente vê, pelo menos no Brasil e em outros lugares, crianças acabando até morrendo por conta do Covid, e idosos, pessoas até com mais de 90 anos, como eu vi
Nos Estados Unidos, por exemplo, a história é de uma pessoa sair recuperada do hospital depois de ter passado por um período crônico, de crise mesmo. Tem como explicar isso? Por isso que eu faço, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Não tem, nós não temos explicação, não há respostas no momento. Agora que os trabalhos de epidemiologia estão sendo feitos, o que eu tenho reparado é que o comportamento do vírus é completamente diferente, de país para país, de cidade para cidade. Tem gente que acha que o vírus melhora ou piora com o calor, com o frio. Não é bem isso que nós estamos vendo. Se fosse assim, não teria a situação que está acontecendo no Nordeste, por causa do calor. Isso. Se fosse o frio, puxa que bom, nós vamos entrar no inverno, nós vamos ficar protegidos. Não, a gente não sabe, não entende, está estudando. Esses estudos de epidemiologia para tentar a prevalência são bem importantes. Por que atacam crianças? Por que atacam idosos? É a densidade populacional? É porque tinha muitas pessoas de idade? Criança, será que não afeta? A criança pega, sim. Agora, por que funciona diferente numa criança e num adulto? É muitas perguntas, poucas respostas. Mas um organismo debilitado, claro, isso é para qualquer vírus até, né? Mas é uma questão de lógica, mas a gente vai reforçar. Mas o organismo debilitado por conta de uma cardiopatia, por conta de uma diabetes, por conta de um problema grave no fígado, isso acaba realmente fazendo com que o vírus ele seja mais agressivo dentro do organismo. Sim, isso é verdade. Por exemplo, as pessoas de idade, principalmente acima dos 60 anos, eles têm outras comorbidades, outras doenças, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e tal. E isto sim piora, tá? Isso você falou bem, não é só este vírus, mas qualquer outra doença, tá? Agora, em particular, essas são as pessoas de maior risco, são aquelas que vão complicar. Infelizmente, algumas com certeza, muito provavelmente vão falecer, mas é aquelas que vão para a UTI, que vão ocupar o recurso de saúde, tá? Pessoas jovens. Mas pessoas jovens não têm doença. Pois é, mas por que adoece? Tá? Eu trabalho com pessoas com HIV. Estas pessoas com HIV são pessoas extremamente suscetíveis para fazerem complicação da infecção pelo SARS-CoV-2. Tá? Por outro lado, eu não vejo, na minha prática, nos meus ambulatórios, não vejo os pacientes com HIV pegar Covid. Então, vamos estudar tudo de novo. Pois é. Vamos estudar tudo de novo. Quanto tempo, varia o tempo quando a pessoa, no caso, precisa ser internada? Ou, de repente, o tempo é o mesmo, tanto de um internamento no hospital, quanto em casa, na questão da recuperação, da incubação? Quanto tempo é essa questão do vírus entrar em contato com você e se manifestar, e até você... E ele tem esse tempo de vida, né? E aí ele também morre. Quanto tempo é isso? Então, o que a gente sabe é que o período de incubação, a partir do momento que você entra em contato e ele se replica e você começa a ficar doente, em torno de 3 a 5 dias. O período de estado em que você vai começar a ficar doente, pode ficar doente, em torno de 2 semanas, 14 dias. Tá? Esse é um tempo importante pela questão do isolamento, da quarentena. Pois é. Uma pessoa que está doente, que ganha alta do hospital, que vai ficar em isolamento, então é em torno de 15 dias. Pergunta: depois que você sai do hospital, que você recebe alta, você vai para casa, você deve permanecer ainda em isolamento. Isto ainda a gente não sabe ao certo. Mas tem casos, tem pessoas, tem estudo mostrando que mesmo curadas, estas pessoas ainda podem ficar portadoras do vírus ou mesmo poder estar transmitindo. Transmitir, tá? Isso. Então, o cuidado ainda persiste em casa depois de uma alta. Ainda está em estudo, tá? Então, a gente Mas sabe no começo, o estar imune a uma nova também, a uma segunda vez também está em estudo, né? Precisamente por isso, porque de fato tem se comprovado que tem pessoas que já ficaram doentes, teoricamente estão com anticorpo de defesa, que deveria ficar, se não para o resto da vida, pelo menos por um bom tempo. Daí as necessidades da vacina, os reforços e tal. Mas essas pessoas estão se contaminando de novo. Daí, será que são mutações do primeiro vírus? Será que é outro vírus diferente e tal? Então, isso ainda está para ser elucidado. Hein?
O senhor lembra alguns números, algum tempo com relação à questão do quanto tempo o vírus permanece vivo em algumas superfícies? Isto a gente trabalha muito dentro do hospital. Esse vírus ele pode ficar algumas horas em suspensão, enquanto o vento não carrega ele, tá? Ele pode ficar, ele gosta de superfície porosa, então papel, madeira, plástico, ele pode ficar até 4 a 5 dias. O vidro ele pode ficar até 4 dias. O aço ele fica em torno de 48 horas. Já o alumínio em torno de 2 a 8 horas. As luvas de borracha em torno de 8 horas. Na roupa, no tecido? Dependendo da porosidade, pode ficar alguns dias aí, tá? Por isso, às vezes, as máscaras, aquelas de tecido que estão sendo utilizadas, têm que ser lavadas. Isso. Porque o vírus ele pode ficar ali alguns dias, tá? E se tiver úmida, com sujidade e tal. Eu acho que roupa é o local que mais fica, então. Sim. Então, a roupa, por isso, a importância da pessoa se paramentar e aquele cuidado todo, né? A pessoa se veste como astronauta quando vai atender o paciente, precisamente porque a roupa pode ficar contaminada. Mas isso não é prerrogativa do vírus, isso a gente vê com bactérias também. Então... E o ideal, lembrando, né, não é porque o vírus, a gente fica, mas e daí o que vai fazer? Vai jogar fora? Não, é lavar, né? Continua sendo a questão da limpeza. Eu vejo assim, uma coisa que eu já conversei aqui com algumas pessoas, tanto o dengue quanto o próprio Covid, a gente está percebendo que tem muito a ver com a questão de higienização, de limpeza mesmo. A hora que você consegue focar nessa questão da limpeza, de evitar acúmulo, no caso da dengue é de água, no caso do Covid é você evitar ficar muito tempo, né, ou de tocar, ou de não sei o que, ou estar sempre se protegendo, tem tudo a ver com a questão da limpeza. Eu acho que é por isso que talvez um dos fatores aí que alguns locais não têm tido esse impacto, né, a insistência, né, da limpeza. Eu acho que, no meu ver, é a disciplina. Pois é. Então, se você tem uma disciplina em casa, é a disciplina que você vai ter no teu serviço, é a disciplina que você vai ter na tua família, e uma questão cultural. Sim. Então, se você não está acostumado ou não tem esse conhecimento, não é obrigado a ter, mas se você não praticar, é a questão da dengue. Isso. Nossa, quantos anos a gente fala, né? Evite entulho, evite água parada, não sei o quê. E as pessoas continuam jogando lixo fora e tudo bem, você não pode controlar o acúmulo d'água, mas aprende ou entende que tem que evitar o acúmulo e aí você vai esvaziar. Exato. Já que tem um lixo ali, alguém jogou, mas eu não vou tentar não jogar, mas então eu vou tentar eliminar o foco, então. Eu acho que é cultural, muito cultural. E essas questões de limpeza, de cuidados, a gente pode manter realmente em qualquer momento, em qualquer casa. Pode ser a mais abastada possível, pode ser a mais simples possível. A gente pode sim, é uma questão de cada um, como disse o doutor, ter a disciplina de cuidar, saber como cuidar e manter realmente esses hábitos, esses novos hábitos que o Covid-19 também, nesse caso, né, está trazendo aqui para o Brasil e aqui para Paranaguá. A gente termina esse bloco por aqui, voltamos já com o programa Papo Direto, estamos conversando com o médico infectologista Inácio Cuevas, falando sobre várias situações e tirando muitas dúvidas com relação à situação do coronavírus e como evitar essa transmissão. A gente volta já.